Bom, vamos continuar aqui, né? Acabou o vídeo, 45 minutos, ele deu a travada e zerou, agora está recomeçando. Então é a segunda parte aqui, tá bom? Dessa lição, né? Então, eu acabei de dizer que eu estava falando sobre a forma, né, de sermos triunfantes. Primeira coisa é ser fiel a Deus e deixando o resultado por conta dele, né? A segunda coisa, né? Lembrando sempre que a única coisa que Deus exige de nós é a fidelidade. Né? O que ele está exigindo de nós, ó, nos mantenhamos fiéis, né, aos seus propósitos, nos mantenhamos fiéis aos seus caminhos, nos mantenhamos fiéis à sua verdade. Né? E se assim procedermos, e se assim fizermos, né, com certeza nós vamos obter êxito na nossa vida. Né? Jesus nos dá muito exemplo, né, de uma vida triunfante, de uma vida de um verdadeiro sucesso, de um sucesso sobre a ótica de Deus. Né? Jesus nos dá esse exemplo muito claro. Né? Você quer saber quem triunfa? Né? Triunfa aquele que, como Jesus, não deixa que as circunstâncias mudem o rumo do seu coração. Né? Triunfa na vida, tem um verdadeiro sucesso, aquele que não deixa, né, que as circunstâncias mudem o rumo, né, do seu coração. Jesus foi uma pessoa triunfante porque ele nunca deixou que a alegria, né, tempestiva da vitória ou dos seus milagres, né, ou do seu sucesso, né, ou também por outro lado, né, pelas consequências, né, de qualquer derrota que ele pudesse sofrer em algum momento, né, mudasse o rumo do seu coração. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma direção, Jesus tinha um caminho, Jesus tinha uma meta a cumprir, né? Independente da circunstância, ele estava fazendo um milagre, ou estava tendo que sumir e fugir, né? E ir embora, porque os seus perseguidores queriam matá-lo, ele, de uma forma ou de outra, né, nada mudava, né, aquilo que ele tinha como missão, nada mudava, né, ele não deixava que aquilo mudasse o rumo do seu coração, mudasse, né, o seu pensamento. Né. Uma semana Jesus estava sendo aclamado como rei, né, como lá naquela entrada triunfante em Jerusalém. Numa semana ele está sendo aclamado como rei, né, com muita gente estendendo folhas, né, folhas de árvores pelo caminho para ele pisar, né, ramos das árvores. Outros colocavam suas próprias vestes no caminho. Né. Numa semana Jesus está, né, ouvindo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Numa semana ele está ouvindo isso, na outra semana ele está ouvindo dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Né? Então veja que só que nada disso mudava, né, os seus planos, os seus projetos, os seus caminhos, e triunfa na vida, tem um verdadeiro sucesso. Quem entende que na vida nós vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, né? Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas triunfa aquele que consegue compreender e entender que essas lutas, que essas angústias, que essas aflições não podem mudar o rumo do nosso coração, não podem mudar, né, aquilo que nós temos projetado para a nossa vida. Né? Jesus nos ensinou com a sua própria experiência, com a sua própria vida, que é possível que aquelas mesmas pessoas, né, que hoje nos aplaudem, são aquelas que vão nos apedrejar amanhã. Né? São as mesmas pessoas. Então, se a gente permitir que os rumos do nosso coração sejam mudados para essas pessoas, a gente não vai triunfar. Né? Mas Jesus, independente do sucesso, ou do aplauso, ou do hosana, né? Bendito que venha no nome do Senhor, ou crucifica-o, ele continua focado na sua missão, no plano, no projeto que Deus tem para a sua vida, né? E nela vai até o fim. Jesus, né,
estava lá no jardim, lá no Getsemane, esmagado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, né? E ele diz que a alma dele estava profundamente triste, né? Até a morte, né? Mas esta tristeza, bem como as alegrias passadas, não mudaram, né, o rumo do coração de Jesus, né? Ele está triste, né? Está angustiado, mas continua firme no propósito. E quem quer ter sucesso, né? Esse é o sucesso na ótica de Deus, sobre a ótica, né, sobre a visão de Deus, precisa entender isso, né? E a gente vê isso em Jesus, porque diante da angústia, suando sangue como estava, né, ele diz para o Pai: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Né? Jesus entende que a vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável, e é esta vontade, esse querer, esse projeto do Pai que o vai levar a ter um fim triunfante, de verdadeiro sucesso. Né? Nem a alegria, nem a tristeza, né, afetam o coração de Jesus, ele permanece o mesmo, as circunstâncias não mudavam o seu coração, ele não permitia que as circunstâncias alterassem os seus conteúdos de vida, né, os propósitos do seu coração. Então, se nós queremos ser triunfantes, precisamos aprender com Jesus acerca disso. Né? Segundo, para sermos triunfantes também, a gente precisa entender que triunfa, que tem o verdadeiro sucesso, segundo a ótica de Deus, aquele que nunca se deixa derrotar antes do tempo. Né? Na vida tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Né? O homem triunfante é aquele que não se desespera antes da hora, né? É aquele que não se abate antes do momento, né? Ele não se deixa entregar antes da hora, antes que as coisas aconteçam. Meus irmãos, espera um pouquinho, deixa eu ligar o ventilador aqui, porque estou com calor danado aqui, esquentou. É só falar das coisas de Deus, dá um calor danado, glória a Deus. Né? Mas o homem triunfante é aquele que não se desespera antes da hora. Né? Jesus está, segundo o texto lá, né, indo para o Getsemane, né, está no Getsemane, sofrendo angústias, suando sangue, né? Mas o que ele vai fazer diante das angústias da vida? Ele se entrega? Não, ele vai orar. Né? Nos momentos das nossas maiores angústias, né, para sermos triunfantes, nós precisamos saber que, seja quais forem as adversidades que tivermos, nós precisamos buscar a Deus. Né? Não buscar o sucesso, é buscar a Deus. Né? Que o sucesso virá em decorrência dessa busca a Deus. Amém? O sucesso virá em decorrência disso. Né? Ele está esmagado lá pela pressão do momento, mas ele não faz o que eu e você às vezes temos de vontade de fazer quando tudo parece perdido, que é jogar tudo para o alto, né? E sair correndo. O que foi que Jesus fez? Né? Ele disse: eu vou orar. Eu vou orar. Né? Quando tudo parece perdido, Jesus diz: eu vou orar. Né? Ele sabe que o sucesso depende da oração, depende do Pai, depende de Deus. Né? O quadro ali era dramático, a hora era terrível, né? Mas ele não estava derrotado. Jesus não estava derrotado. Ele estava ali fortalecido. Né? Ele estava fortalecido, né, no propósito, no projeto maior de Deus para a sua vida. Né? E ele vai para a oração, ele chama os discípulos para orar junto com ele, para estar junto com ele nesse momento de angústia. Né? Ele não faz aquilo que a gente tem vontade de fazer, que é jogar tudo para o ar e sair correndo. Né? Eu vou orar, e vou orar de novo, e vou orar de novo. Né? Jesus não se deixa derrotar antes do tempo. Né? Ele estava em oração. Se você quer ter sucesso, verdadeiro sucesso, esteja sempre em oração, buscando o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, esperando em Deus, descansando em Deus, aguardando em Deus. Né? Não se deixe abater antes da hora. Em Hebreus capítulo 5, deixa eu pegar aqui, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Deixa eu achar aqui, Hebreus 5, versículos 7 a 9. Diz assim: o qual, no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia,
Olha só, Jesus foi ouvido quanto ao que temia. Ele não se abate, né? Apesar de angustiado que estava, ele vai buscar a Deus, né? E foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa excepcional, né? É ter essa compreensão. Então nós precisamos perseverar, né, em permanecer fiéis ao Senhor, não se deixando ser derrotado antes do tempo, né? Assim como tantos homens e mulheres na história bíblica, né? Assim como o rei Josafá, né? Que diante da sua angústia, quando estava lá contra Senaqueribe, os das montanhas de Seir, os amonitas, os moabitas se levantando contra ele, ele reúne o povo, conclama jejum, conclama oração, né? E diz para o povo, vamos orar, vamos clamar, e quando ele volta a sua oração para Deus, ele diz: Senhor, olha, aqui tem povos mais fortes que nós, exércitos maiores que os nossos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, né? Ele não se deixa derrotar antes do tempo, pelo contrário, ele se levanta em fé, em ousadia, né? E caminha para a vitória, né? Porque para ser alguém triunfante, porque ele não esmoreceu antes do tempo, né? E triunfa também, né, aquele que nunca, preste bem atenção nisso, triunfa aquele que nunca, absolutamente nunca perde de vista que Deus é Deus. Amém? Triunfa, tem o verdadeiro sucesso, aquele que nunca perde de vista que Deus é Deus, né? Na sua tribulação, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, na sua tribulação, seja qual for, nas suas angústias, sejam quais elas forem, nos seus tempos de dificuldade, quais sejam eles, né? Nunca perca de vista que Deus é Deus, né? E que Deus, sendo Deus que é, com certeza, se nós nos apoiarmos nele, se nós nos alegrarmos nele, se nós nos deleitarmos nele, se nós confiarmos nele, se nós descansarmos nele, nós teremos sucesso. Aleluia! Teremos sucesso, teremos uma vida triunfante, teremos uma vida de vitória, né? Jesus, né, mesmo diante da tragédia iminente, estava lá no Getsemane, a ponto de ir para a cruz, já antevendo, tendo a visão, tendo a revelação de tantas coisas que aconteceria ali, né? Jesus nunca perdeu de vista que Deus é Deus, né? E que todas, absolutamente todas as coisas estão debaixo do seu controle. Preste atenção, todas as coisas, absolutamente todas as coisas estão debaixo do controle das mãos do Senhor. Portanto, né, não se desespere. Jesus estava ali no Getsemane. Agora, aquele monte de pessoas que eram seus apoiadores, haviam já o desamparado, os próprios discípulos, né, quando Jesus os chama para orar, eles dormem. Daqui a pouco seria negado, né, não reconhecido por Pedro, né, daqui a pouco seria blasfemado, julgado, colocariam sobre ele uma cruz, né? Colocariam ele numa cruz, colocariam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, o furariam, o maltratariam, o injuriariam, iriam fazer coisas terríveis com ele, né? Mas Jesus sabia que nada, absolutamente nada, escapava ao controle do Pai, né? E essa é uma realidade que nós precisamos entender na nossa vida, que nada, absolutamente nada escapa, né, das mãos do Senhor. O destino, né, de Jesus não estava nas mãos de Pilatos. O destino de Jesus não estava nas mãos de Herodes, né? Nada, absolutamente nada havia mudado. O destino de Jesus estava nas mãos do Pai. O plano era com o Pai, né? Não dependia dos homens. Os homens, na verdade, estavam cumprindo o plano do Pai, né? Os homens só estavam cumprindo o plano do Pai, né? Que era nos providenciar a redenção, nos providenciar a vida eterna, nos providenciar, né, a verdadeira vida, o verdadeiro sucesso,
sermos triunfantes, né, na pessoa do Cristo, morto e ressurreto para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Né? Nada tinha escapado ao controle. Tudo estava debaixo do controle da mão do Senhor. Tudo estava debaixo do controle da mão de Deus. Né? Tudo para Jesus continuava debaixo do total e soberano controle daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Que coisa maravilhosa é isso. Que coisa grande, poderosa, entendemos, né? Que nós vamos ter sucesso na nossa vida quando nós não perdemos de vista que Deus é Deus. Teremos triunfo quando percebemos essa verdade, de que Deus é Deus, e sendo Ele Deus, tudo está debaixo do seu controle. Né? Pois Ele é Senhor, Ele é Pai, né? Ele tem propósitos sobre a nossa vida, né? Que tem em vista o seu amor sobre a humanidade. Né? Então, meus irmãos, se nós acreditamos em Deus, como afirmamos, né, então é necessário que nós hajamos como tal. Né? Se nós acreditamos em Deus, como falamos, é necessário que agimos como tal. Né? Pregamos o Jesus que vive, falamos sobre o Deus que vive. Né? Então sejamos triunfantes também como Jesus triunfou. Né? Sobre todas as intempéries da vida. Né? Porque melhor do que obter um sucesso segundo a ótica humana, passageiro, transitório, né, é termos uma vida triunfante, né, como Jesus teve em todos os seus aspectos. Não pecou, honrou, né, glorificou ao Pai em todo o tempo. Né? Isso é ter sucesso. O Senhor deseja, né, concluindo esse estudo bíblico, o Senhor deseja isso, que nós entendemos que o sucesso não nos satisfaz. Nunca o sucesso, segundo a ótica humana, nunca irá nos satisfazer. Né? Que ele também não é necessário. Né? Ele não se faz necessário na nossa vida. Porque às vezes você pode olhar para um presbítero, para um pastor, para um bispo, para um apóstolo, uma pessoa que está lá na frente, né, e dizer, olha, isso é sucesso, falando sobre a igreja, né, dando um exemplo da igreja. Né? Mas o verdadeiro sucesso, né, não está na pessoa estar ali na frente. O verdadeiro sucesso está no fato dela ser simplesmente um servo chamado, escolhido pelo Senhor, né? E cada um dentro do seu chamado, cada um dentro do seu propósito, um para pregar, o outro para ensinar, o outro para louvar, o outro para orar lá no banco, outro para trabalhar na ação social, o outro para trabalhar na área da limpeza, outro para trabalhar lá na porta da junta diaconal, outro, né, para trabalhar, seja qual for o talento, o dom, né, o chamado que Deus tem para a sua vida. Sucesso é poder cumprir esse chamado, né? Cumprir esse propósito que Deus estabeleceu para nós com excelência, com temor, com tremor no nosso coração, né? Com alegria, com poder, com graça, com virtude no Espírito Santo. Né? O sucesso não comum sobre a ótica humana não nos satisfaz, ele não é necessário. Né? E o mais importante, né, é saber que nós temos sempre uma oportunidade de recomeçar um novo dia. Né? Preste bem atenção, nós temos sempre a oportunidade de começar um novo dia. Quer saber o que é sucesso? Né? Você pode ter sucesso fácil. É quando começar o seu dia, começar a sua manhã, você perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim hoje? O que o Senhor espera de mim hoje? Estou à sua disposição, ao seu reino, à sua vontade, ao seu querer, aos seus propósitos, né? E descansar em Deus, porque Ele vai providenciar todo o seu dia, vai providenciar tudo aquilo que é necessário, né? Tudo aquilo que é necessário, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário. Ele há de prover, há de providenciar aquilo que nós vamos trabalhar, aquilo que nós vamos realizar, aquilo que nós vamos nos alegrar, até mesmo aquilo que vamos nos entristecer, porque isso nos trará também aprendizados, né? É começar o dia dizendo, Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim hoje? O que é que o Senhor espera de mim? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Que eu estou pronto para lhe servir. Né?
E quando chegar o final do dia, à noite, quando você for deitar, né, o ideal, né, é poder dizer: Senhor, missão cumprida. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos hoje, né, realmente eu consegui cumprir. Me dediquei, me esforcei, dei o máximo do que estava ao meu alcance, né? Mas agora o crescimento é com o Senhor. O resultado, o fruto é com o Senhor. E missão cumprida. Isso é ter sucesso. Isso é ser triunfante. É viver cada dia sobre essa mesma ótica. Senhor, eu estou começando o dia e eu quero ser um vaso, um instrumento nas suas mãos. Eu me permito ser usado pelo Senhor naquilo que o Senhor quiser, naquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida. E simplesmente se colocar na presença de Deus. E quando chegar ao fim do dia, você poder, depois de ter verdadeiramente se colocado à disposição do Senhor, à disposição de Deus, poder dizer: missão cumprida. Né? E isso é uma verdadeira vida triunfante. Né? Isso é uma vida de sucesso. Buscar a Deus, não buscar o sucesso. Espero que você possa ter aprendido um pouco, né? Assim como eu aprendi com essa lição, porque eu estou ensinando vocês e estou sendo ensinado também pelo Espírito Santo de Deus. Estou passando aquilo que estudei, que meditei, né? Que busquei e que me veio ao coração para trazer para você neste dia, nesta manhã. Né? Mas também estou sendo muito, mas muito edificado, muito ensinado pelo Senhor, né? Para a minha vida. E o sucesso, né? Esse sucesso que a ótica humana tem trazido a muitos de nós, né? Na verdade não é sucesso. Né? É uma alegria, é uma circunstância passageira e que tem levado muitos ao fracasso. Mas quando nós olhamos o sucesso sobre a ótica de Deus, né? Sobre a ótica do Senhor, que é sermos instrumento nas mãos dele, permitir que os seus propósitos se cumpram em nossa vida e através da nossa vida, aí sim podemos dizer que somos alguém triunfante, que alcançou o verdadeiro sucesso, porque alcançamos, né? Nos colocamos à disposição de Deus, a seu serviço, a sua obra, né? E a Ele fomos úteis, à humanidade fomos úteis, ao próximo fomos úteis, né? Ao próximo servimos, a Deus servimos e com isso alcançamos o sucesso, né? Esta vida triunfante, dia após dia, dia após dia, até que se cumpra a nossa caminhada, a nossa jornada sobre essa terra e o Senhor venha nos resgatar, o Senhor venha nos buscar, o Senhor venha nos levar para sempre, para estarmos na sua presença, que é o triunfo final. Qual é o objetivo de todos nós? Essa vida? Será que é essa vida? É muito pouco, né? O nosso objetivo final é estarmos para sempre com o Senhor. Esse é nosso objetivo final. Portanto, né, ser triunfante, ser verdadeiramente triunfante, é poder alcançar a glória, né, a qual nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando, né, a cada dia, vencendo a batalha diária contra a nossa carne, a batalha diária contra o nosso ego, a batalha diária contra as nossas vontades, né, contra os nossos pensamentos, tudo aquilo que tenta nos afastar das coisas de Deus, mas que na verdade nós estamos caminhando, né, caminhando e vencendo a cada dia, até aquele dia que seremos chamados para a presença do Pai e lá estaremos diante dele para sempre, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lágrima, né, e ali poderemos estar para sempre na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Né? Eu quero orar com você nesse momento, para encerrar essa aula. Né? Vamos orar pedindo para que Deus nos faça entender e viver esse verdadeiro sucesso. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer por nos permitir nesta manhã aprender um pouco mais acerca de Ti, acerca do Teu propósito, mas principalmente acerca do que é o sucesso na vida cristã. Pois muito tem sido enganado com falsas promessas,
Promessas essas que muitas vezes vêm até dos púlpitos das igrejas. Promessas essas que vêm e muitas vezes de pregadores que trazem palavras que só são motivacionais para as nossas emoções, que seremos mais do que vencedores de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira, sem abandonar o pecado, sem sermos fiéis, sem buscarmos a Deus. Mas isso não é uma verdade. Só seremos triunfantes se nos mantivermos fiéis à tua verdade, se buscarmos ao Senhor acima de todas as coisas, se nos mantivermos, ó Deus amado, fiéis à tua palavra, se nós, ó Deus amado, assim como o Senhor disse a Josué, né, fomos instrumentos nas tuas mãos, buscarmos levar a mensagem de salvação, levar as verdades eternas àqueles que estão perecendo, e se nos permitirmos, ó Deus amado, ser vasos de honra em tuas mãos, só assim nós encontraremos o êxito, o triunfo para a nossa vida. Né? Então assim farás prosperar o teu caminho. É esse tipo de prosperidade, é esse tipo de sucesso, é esse tipo de triunfo que queremos ter. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, por favor, eu te peço, e nos dê a capacitação para alcançarmos esses objetivos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de vitória, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Até mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau. Um beijo no coração. Tchau.